Amigos do varejo de todo o Brasil, nós estamos aqui iniciando mais um episódio dessas entrevistas do canal dos lojistas top de vendas do varejo brasileiro, que traz temas específicos e dessa vez nós estamos falando de um tema muito solicitado por vocês, extremamente desafiador, que é como nós atraímos talentos para trabalhar dentro das nossas lojas. Para isso, eu convidei uma das melhores especialistas que eu conheço no varejo brasileiro nesse assunto, que é a Rosane Sabocinski, que agora vai bater um papo aberto aqui conosco, falado em lojês, que é a linguagem prática das lojas. E aí, Rosane, tudo bem? Boa Prazer tarde, te ver Xavier. aqui. Prazer todo meu, muito obrigada pelo convite. E após inúmeras tentativas frustradas, em função de dificuldades de agenda, finalmente estamos aqui. É um grande prazer e uma honra estar aqui contigo nessa tarde. Muitíssimo obrigado, em meu nome, em nome de todos os lojistas desse grupo dos lojistas top de vendas do varejo brasileiro. E eu te conheço e até sou suspeito de falar de ti, porque eu admiro muito o teu trabalho. E já tive várias experiências práticas trabalhando contigo. Mas eu gostaria que tu te apresentasse. Quem é a Rosane Sabocinski e o que ela faz hoje? Eu sou administradora e psicóloga, há mais de 30 anos trabalhando com desenvolvimento de profissionais e lideranças, com foco em alta performance e saúde mental. Muito bom. Rosane, vamos direto às perguntas que nós temos de alguns lojistas e eu vou fazer algumas perguntas no desenrolar do nosso bate-papo aqui. O varejo brasileiro, ele depende muito das pessoas e agora cada vez mais de pessoas competentes para principalmente vender dentro do ponto de venda, porque essa é uma das grandes missões do varejo, né? Como é que fica isso a partir de agora, dentro de tantas transformações que nós estamos vivendo? Esse é um grande desafio, Xavier? O cenário de mudanças aceleradas que a gente vem vivenciando nas últimas décadas vem demandando cada vez mais por profissionais que lidem bem, com mudanças rápidas e voltando a atenção para a capacidade interna, das empresas de rapidamente lidar com essas necessidades de transformação e inovação. Nesse sentido, é fundamental que as empresas adotem ferramentas de avaliação, programas de desenvolvimento contínuo e, principalmente, estratégias que foquem no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Pois é, quando você fala para mim de adotar ferramentas e elaborar programas de desenvolvimento humano, pessoal, dentro das empresas, eu fico pensando no pequeno e no médio lojista, que tem uma estrutura limitada, enxuta, e que não tem muito esse cacoete, esse hábito de buscar conhecimento. Como é que fica isso agora, hein? Então, aí a reflexão é o quão importante é buscar essa flexibilidade de fazer essa reflexão, flexibilidade, velocidade para desaprender para poder reaprender, Xavier? Porque eu acredito que a gente precise liberar espaço no nosso Winchester para poder ocupar com novos conhecimentos, E eu acho que a velocidade e a flexibilidade de desaprender, aprender e se reinventar cada vez mais vai ser um diferencial no ponto de vendas. Pois é, quando nós falávamos há pouco sobre o desafio que é arrumar a gente, E em cima do que você falou, acho que nós temos, eu percebo que o varejista ele tem dois grandes desafios. Você falou nos dois agora. O primeiro deles é desaprender, é eliminar as crenças limitantes, Eu sempre fiz assim, eu sempre contratei assim e eu quero um candidato assim. Não é mais assim. Tá? E a outra palavra mágica que vem da China, A China nos ensinou isso, é velocidade. O varejo, tradicionalmente, é muito lento porque parte do líder, aquele posicionamento assim, vamos devagar, vamos deixar os outros fazer primeiro, depois a gente vê como é que fica. Só que agora nós não temos mais tanto tempo para ficar esperando, E aí entra uma coisa inerente ao ser humano, que é o medo de errar, Muito bom. Que nos freia muito, Então, eu acho que também é importante a gente conviver melhor com o erro, porque quem larga antes erra mais, mas vai chegar na frente também, E o que nós temos falado muito sobre erro, Rosane, é assim, erra rápido, corrige rápido, mas continua em frente, porque não tem mais opção de ficar parado, Se ficar parado,
vai ter aquele problema que nós estamos vendo na maioria das empresas, que tem uma queda de fluxo de clientes em torno de 20% ao ano. Você pode calcular isso pela emissão de notas fiscais de uma loja. Entendeu? Uma loja que fica parada no tempo, ela está perdendo 20% da emissão de notas fiscais a cada ano. Nossa, imagina a representatividade disso, né? Eles só estão conseguindo bater metas ou vendendo próximo do que vendiam no ano anterior, porque os produtos estão subindo de preço, mas o fluxo deles está caindo, exatamente por essa falta de estrutura e que passa pelas equipes, né? Bom, tem uma outra pergunta que a gente faz para todos os especialistas que passam por aqui. É a seguinte, ó, quais são as armadilhas mais comuns que tu percebe na prática, porque tu é uma pessoa que trabalha muito na prática. Quais as armadilhas mais comuns que tu percebe hoje dentro das empresas? São muitas, né, Xavier? Mas se nós formos falar de todas aqui, acho que a gente não vai ter tempo suficientemente hábil. Mas eu acho que, refletindo sobre isso, eu acho que uma das principais armadilhas são os nossos pensamentos limitantes, né? Porque eles nos fazem focar mais no problema do que na solução. E tu falaste aí dos ensinamentos de velocidade que os chineses trouxeram. Tem um outro provérbio chinês que fala: mais produtivo do que amaldiçoar a escuridão é acender uma vela. Perfeito. Repete para nós aí. Mais produtivo do que amaldiçoar a escuridão é acender uma vela. E eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Rever rapidamente o nosso modelo mental e buscar foco sempre na solução e não no... Os problemas, eles sempre vão estar aí, né? Enxergar mais os problemas como oportunidades. Perfeito. Agora, olha só. Na escolha dos colaboradores, nós temos alguns desafios, né? Eu ainda vejo o lojista sonhando que vai aparecer uma pessoa pronta, já treinada, né? Que não queira ganhar muito, que esteja engajada, louca para trabalhar naquela empresa dele e que não reclame. Isso é um sonho delirante, né? É uma utopia que não existe mais. Quais são as principais armadilhas na escolha dos colaboradores hoje? Porque esse eu penso que o maior problema começa aí, né? O maior problema começa no modelo mental do lojista, né? Que foi o que você falou agora. Né? E aí, refletindo um pouco mais sobre esse modelo mental, me ocorreu agora de um texto que eu recebi há um tempo atrás, que falava sobre a paixão do começo. E era a história de um lojista reclamando para um amigo da crise. E aí o amigo respondeu para ele: mas me diz uma coisa, quando tu começou lá atrás, quando tu abriu a tua primeira loja, não tinha crise? Quando tu não tinha cliente e tinha a loja toda para pagar? Então, eu acho que tem muito também com o cansaço mental, né? E as pessoas vão colocando foco no problema, no governo, na falta de talentos. Existe realmente uma escassez de talentos e de pessoas qualificadas, mas focar nisso não vai nos levar a lugar nenhum, né? A não ser nos colocar mais para dentro do problema. Então, eu acho que é muito importante assim, a gente refletir sobre a importância de não perder a paixão lá do começo. Porque quando a gente perde a paixão do começo, a gente perde criatividade, a gente perde vontade, para de empreender, para de pensar em outras possibilidades. Então, eu acho que, assim como eu, como pessoa, sempre procuro não deixar morrer a criança que existe dentro de mim, talvez se tivesse que deixar alguma mensagem, seria para que não perca a paixão do começo. Porque se perder essa paixão do começo, muito bom isso aí que você falou, se perder essa paixão do começo, perde a vontade de procurar soluções também, né? Com certeza. Porque aí você se conforma com o problema, vai viver dentro do problema e vai morrer abraçado no problema. Mas nós temos algumas armadilhas na hora de selecionar colaboradores. O que você enxerga na prática, assim, do que está acontecendo e do que pode ser feito? Acho que primeiro, né, Xavier, a falta de um processo de contratação estruturado.
Que é conhecimento já. Que é conhecimento. Às vezes a pressa para preencher vagas pode levar a contratações muito equivocadas, né? Porque não se faz um alinhamento adequado das competências necessárias do profissional com aquele cargo, né, que é o objetivo, ou mesmo um alinhamento dos valores da pessoa para com os valores daquela empresa, né? Então, esse, para mim, é uma das questões, assim. A necessidade de ter um processo de contratação bem estruturado. Outra armadilha também é a falta de investimento no desenvolvimento contínuo. Muitas vezes se faz um investimento e para, né? E acreditar que o aprendizado termina após a contratação também é um grande erro, né? Porque, na verdade, ali que vai começar tudo. É aí que você começa a treinar a pessoa para trabalhar para você. Exato. Então, sem essa capacidade contínua de desenvolver as pessoas, de se autodesenvolver e de desenvolver as pessoas, principalmente as lideranças, se perde muita competitividade. E o varejo ele tem um problema sério. Agora você levantou uma questão que eu acho até um alerta para os lojistas, tá? O varejo tem um problema sério porque ele desiste de treinar. Ele acha que treinar é você dar uma palestra, fazer uma convenção, dar algumas informações, de preferência todas ao mesmo tempo. E nós já trabalhamos hoje com modelos de microaprendizado. Ou seja, toda semana você treina um ponto que você percebe que a sua equipe ainda precisa melhorar. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para o cenário dos lojistas, eu vejo muita gente nesse modelo antigo, mas eu tenho uma felicidade muito grande, porque eu vejo também empresas, que alguns já passaram por aqui, que estão já no estágio de empresa-escola, que já assimilaram isso aí que você falou, de que eu tenho que contratar alguém com perfil e depois eu tenho que desenvolver para tirar o máximo desse perfil. Isso tem que ser uma coisa contínua. E, para isso, de novo, o pequeno e o médio lojista vão ter que buscar conhecimento. Não dá mais para ficar alheio. As coisas não vão vir prontas mais para nós, como eram antes, né? As coisas vão ter que ser fabricadas por nós, desenhadas por nós. Verdade. Rosane, eu tenho mais uma pergunta para você. Quais seriam os passos básicos para se ter uma boa equipe? Bem simplificado, assim, pensando no pequeno e no médio lojista do varejo brasileiro. Eu acredito que o primeiro passo, Xavier, é tu começar com uma liderança forte e inspiradora. Acho que o líder ele define o ritmo a batida do tambor, né, da equipe. Ele que vai incentivar, estimular, motivar ou desmotivar as pessoas, né, no dia a dia. E, obviamente, que daí teriam algumas etapas para a gente refletir. Por exemplo, atração, alguns pilares que eu entendo que são fundamentais assim, para a gente escolher uma boa equipe. Atração, seleção e retenção. Eu acho que são 3 pilares assim, fundamentais. Quando tu pensa em atração, hoje não adianta só tu ficar no LinkedIn ou nas redes sociais, que são muito importantes e de uma grande ajuda, mas eu acho que se faz necessário também a gente estabelecer parcerias, né, com universidades, com cursos técnicos, com entidades, né, até com a igreja, por que não, né, se tu for parar para pensar. Sim, eu já fiz isso. Sério? Já fiz isso, já fiz seleção começando por igrejas. Olha. As juventudes das igrejas. As juventudes das igrejas. Que são grandes formadores de opinião, né? E eu tenho percebido que aparecem alguns talentos bons e eles vêm com uma bagagem de disciplina muito interessante. Olha, que interessante. Entendeu? Eu não estou nem falando de uma igreja ou de outra, eu estou falando de várias tendências de igreja. Porque hoje é quase que um garimpo, né? Tu tem que garimpar. Então, eu acho que essas parcerias elas são muito importantes e muito válidas para a gente atrair e buscar talentos. No processo, então, de seleção, implementar um processo bem estruturado, utilizando ferramentas de avaliação, de perfil, entrevistas por competência,
E aí me ocorre uma outra questão, né? Os RHs hoje têm um grande desafio. E muitas vezes o empresário delega isso para o RH, quando, na verdade, se possível fosse, seria importante, no caso do varejo, envolver o gerente da loja nesse processo O dono. o dono, Sim. se não for possível o dono, o gerente, né, de cada loja nesse processo de seleção. Também acho fundamental assim que o próprio gerente tenha uma boa base de autoconhecimento de quem ele é, de como ele funciona, para que depois ele possa conhecer também os seus liderados, né? E eu acho que resumiria isso num conceito que eu gosto muito de trabalhar, que eu chamo de inteligência social, que é compreender a si mesmo, compreender o outro e valorizar essas diferenças. Para quê? Para fazer um time de complementariedade. É que nem um time de futebol, né? Tu precisa ter zagueiro, atacante, goleiro, mas tu precisa saber quem que vai vai ter mais sucesso ou vai se sentir mais confortável em cada uma dessas posições. E aí a gente passa para o terceiro pilar, que é a retenção, né? E quando tu fala de retenção, a gente já falou da necessidade de treinamentos, desenvolvimento, mas existe uma necessidade de manter constantemente esses treinamentos e de forma prática, rápida e prática. Objetivo, com pequenos, talvez, conteúdos, focando nas necessidades imediatas que a equipe tem para aumentar o potencial de vendas, né? Então, isso seria uma coisa, não sei o que tu pensa sobre isso, ou se tu gostaria de colocar eu concordo plenamente, inclusive quando tu falou agora de treinamento, nós usamos muito a prática, a cultura do microaprendizado, traduzindo para o logês, mas que o americano chama de microlearning, né? Porque ele nos dá... Claro que ele não resolve todos os problemas de treinamento, mas ele nos dá velocidade, objetividade e praticidade, porque as pessoas saem do treinamento fazendo. Com certeza. E você falou de um negócio muito importante no início da sua fala aí, que é a atração, né? Eu penso que o varejo ele ainda está oferecendo emprego. E quando você oferece emprego, você atrai desempregados. São pessoas que não têm emprego. Verdade. Nós precisamos começar a oferecer oportunidades. Oportunidade de crescimento, oportunidade de profissionalização. E aí eu percebo que quando a gente muda esse discurso através de gatilhos mentais no próprio anúncio inicial da captura, da atração de talentos, já muda até o perfil das pessoas que aparecem. E mais os dois detalhes. Tá? O primeiro deles é usar tráfego pago nos anúncios para você atingir o máximo de pessoas possíveis na sua região. Porque não adianta você fazer uma seleção e 10% da população ficar sabendo. E a outra é você ter um processo, que você falou aí de ferramenta, um processo de seleção rápido, para que você não perca muito tempo entrevistando pessoas que não têm potencial. No Logês, a gente combinou assim de não falar mais essa frase, mas eu vou falar aqui. É o mesmo que você queimar a vela com defunto ruim, né? Ou seja, não perde muito tempo com quem não vai dar retorno. Então, quando você vai para a entrevista, o seu tempo é raro, né? É pouco. Então, você precisa qualificar essas entrevistas e aí usa ferramentas. Para ser mais assertivo. Né? Qual é a ferramenta que você, ou as ferramentas que você usa ou que você recomenda? Existem várias ferramentas, né, no mercado. Eu, particularmente, utilizo uma ferramenta de assessment, que é o PI. E Bom. também entrevistas por competência, né? Sim. São técnicas, né? São técnicas. Ferramentas e técnicas. Para funilar e acelerar o processo para que tu já possa entrevistar pessoas que, vamos dizer assim, possam ter maior aderência em relação às competências que tu precisa, né, para aquela função, para aquele cargo. Mas eu acho que igualmente importante, assim, também, Xavier, é o gerente, o líder, por isso que eu comecei pela liderança, se conscientizar da importância de um feedback constante, de um alinhamento da comunicação de uma forma positiva, né, uma comunicação positiva, construtiva, focando aí sim o problema a ser resolvido, atacando o problema e não as pessoas.
Isso faz uma baita diferença também, né? Então, acho que é por aí o caminho. Muito acredito bom. muito nisso. E eu acho, o resumo do que você falou agora é de que o empresário ele precisa, aos poucos, se transformar no grande mentor da equipe dele, o grande inspirador da equipe. Perfeito. Porque ele é o modelo, não adianta, mesmo que não queira. Ele é o modelo. Então, um recado para os líderes, tá, de empresas. Vocês vão ter que aprender a liderar a gente e mentorar pessoas. Senão, ou terceirizam essa parte. Senão, vocês vão ter muita dificuldade de ter, de fato, uma equipe de alto desempenho. Vamos para outra pergunta, Rosane, rapidinho. Antes, se tu me permite, né, antes de nós passarmos para a pergunta seguinte, te ouvindo, assim, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes é que que a gente possa se assegurar de que a pessoa que a gente está escolhendo, ela vai sim ter que contribuir para os resultados desse negócio, mas que ela também possa enxergar uma forma de assegurar e atingir os objetivos pessoais dela. Perfeito. Inclusive, eu falo muito para os lojistas que têm medo de errar na seleção. Cara, monta esse processo aqui, isso que você falou aqui, né? Atrai, seleciona e depois tenta reter. Mas entre o atrai, depois seleciona, vem uma etapa ali que é o test drive. Que eu sempre digo que é aquele contrato de experiência, porque a gente nunca... Eles não vão entender o todo que é a nossa empresa e a gente também não vai entender o todo que é aquele talento que está ali e o quanto ele pode responder. Isso a gente só vai ver no período de experiência. E se não der, troca. Por isso que eu acho que esse processo de seleção e recrutamento ele tem que ser contínuo. Por mais que tu esteja com a equipe completa, continua garimpando, porque ali adiante sai alguém e você, às vezes, na pressa, vai contratar um menos qualificado porque está com pressa. Ou porque o teu processo não está alinhado. Então, vai garimpando o tempo todo e assim a gente vai melhorando a qualificação das equipes. Concorda? Concordo. Gênero, número e grau. Então, vamos nessa. Tá. Agora tem uma pergunta, Rosane, que eu faço para todos os lojistas que passam por aqui. Eu sei que você não é lojista, mas eu quero que você ajude os lojistas a responder essa pergunta. Tá? Pois não. Porque eu sei que você é consultor, é mentor, assessora empresários. A pergunta é desafiadora, tá? Mas diz respeito às pessoas. Como um lojista deveria responder a seguinte pergunta desafiadora: o que faria um talento trabalhar na sua loja e não em outra empresa? Pois então, Xavier, eu acho que a resposta está na proposta de valor que o lojista oferece ou tem para oferecer para os seus colaboradores, né? Não se trata apenas de salário. Sim. Acho que o salário ele faz parte, é importante, mas eu acho que hoje as pessoas buscam muito mais um ambiente inspirador, onde elas possam entregar e receber, onde haja uma troca, aonde ela possa desenvolver a sua carreira, né? Porque, como eu sempre digo, o emprego é da empresa, mas a carreira é do profissional. Perfeito. E que esse profissional possa ver um ambiente onde ele possa florescer, onde ele possa contribuir, que ele seja parte, né, do resultado. Então, para isso, a meritocracia, eu acho que é muito importante. Perfeito. E muitas vezes eu vejo no dia a dia, na prática das organizações, o líder gastando, porque daí não é investir, né, tempo com os piores, né, e deixando os que estão funcionando bem, que estão andando bem de lado. Produzindo só metade que podiam. Produzindo só metade que podiam. E isso também acaba desmotivando a pessoa que está entregando e que está vestindo a camiseta e que está batendo meta, enfim. Então, a importância da meritocracia, né? Perfeito. E oferecer um espaço onde, então, esse colaborador possa evoluir e desenvolver a sua carreira. Pois é, você falou de uma coisa importante que me dei conta durante a sua fala, que é a seguinte: às vezes no varejo a gente oferece só crescimento na carreira, né? Entra como vendedor, pode chegar gerente, pode chegar isso, pode chegar aquilo. Mas nem sempre nós temos gente com essa ambição. É verdade. Muitas vezes o vendedor ele quer apenas um lugar inspirador para trabalhar, como você falou. E eu acho que as empresas precisam, de fato, passar para esse estágio de criar um ambiente inspirador. E aí o Dúlios, que foi um lojista
maravilhoso que passou por aqui nas entrevistas, você conhece ele. O Fantástico, uma pessoa... O Dúlios, ele se desenvolveu... referência. E ele se desenvolveu no humanismo, né? Ele foi procurar digamos assim, muito conhecimento humanístico para aplicar dentro da empresa dele, e ele resumiu isso numa frase: nós precisamos amar os nossos colaboradores, nós precisamos gostar deles, que aí a gente vai oferecer um pouco mais e eles passam a gostar mais do nosso negócio também. Com certeza, é o jogo do ganha-ganha, né? Perfeito. Bom, Rosane, então nós vamos para uma próxima pergunta. Essa próxima pergunta, ela diz respeito à nossa realidade hoje, tá? Por que parece tão difícil de resolver esses desafios do RH e da contratação de talentos? Bom, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de voltar um pouquinho no que tu trouxeste a respeito de empresas que já estão desenvolvendo um conceito de empresa-escola. Eu percebo, sim, que existe essa conscientização. Mas eu também percebo, Xavier, que existe um gap entre a conscientização e a ação. Então, eu acho que a gente precisa focar mais nessa ação, né? Porque tem outras questões assim que eu vejo que interferem no resultado e que às vezes não são consideradas. Uma delas, por exemplo, é o turnover. Esse entra e sai de gente, né? Sim. A maioria das empresas tem o seu percentual de turnover. Semana passada mesmo, eu estava numa empresa ministrando um workshop, e é uma empresa de 4.000 colaboradores, é uma empresa que eu já atendo há mais de 15 anos. Nossa. E eu perguntei, como é que está o turnover de vocês? E aí a resposta foi, em torno de 8%. Eu estava com o pessoal do RH. Aí eu disse, e vocês têm ideia de quanto isso representa em números? Porque a maioria das empresas mede o percentual, mas não mede o número, né? Sim. Não mede a grandiosidade que é isso. E estudos mostram que o turnover ele gira em torno de 5 a 7 salários do colaborador. Então, você imagina, numa empresa de 4.000 funcionários, 8%, me ajuda aí no cálculo, que eu sou de humanas, não sou muito boa, mas mesmo sendo de humanas, a gente precisa pensar... 4.000 funcionários, 30 mil... se fosse 10%, 300. Seria 300. Seria 400. Então, tá? são 300. Então, vamos fazer um cálculo rápido. Assim, 400 funcionários... Sim. A R$1.000, que hoje ninguém mais ganha R$1.000, né? Até porque o salário mínimo ele R$2.000. É 1.000 e poucos. Então, um funcionário que recebe R$1.000, ele vai custar para o empregador 1.800 em cargos, e aí ainda não estão... Bota 2.000 arredondado. Não estão considerados aí tempo gasto com entrevista, vamos dizer assim, o tempo que tu fica ensinando e depois a pessoa leva junto aquele conhecimento, enfim. Então, vamos lá, R$2.000. 2.000 vezes 5? 10.000. 10.000. 10.000 vezes 400? 4 milhões. Então, um número simples, pequeno, que só por isso já valeria a pena a gente escolher melhor, desenvolver e reter os colaboradores. E agora, voltando, então, para a tua pergunta, que é por que é tão difícil, né? Na minha visão, é porque envolve mudança, Xavier. E mudar não é tarefa fácil para ninguém. Ninguém. Porque nós, seres humanos, nos sentimos muito desconfortáveis em processos de mudança. A gente prefere a nossa zona de conforto, né? Então, a primeira coisa envolve mudar o modelo mental, virar aquela chavezinha, né, para poder, vamos dizer assim, vencer esses desafios. Isso exige um planejamento, uma preparação, adquirir novos conhecimentos. Primeiro, vontade, né?
Se você não tiver vontade de mudar, nem começa. Intencionalidade, Intencionalidade. Né? Porque a intenção é que move a ação, mas também precisa de autoconsciência. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa de quais competências eram chaves de sucesso para pessoas de sucesso e grandes líderes. E a autoconsciência apareceu lá no topo. E aí eu estou falando uma coisa diferente. Uma coisa é tu saber. Outra coisa é tu te conscientizar e querer fazer diferente, né? E isso é um processo muito difícil, porque envolve mudança de modelo mental, mudança de hábitos. E nós, seres humanos, depois que adquirimos um hábito, a gente não se livra dele. O que a gente consegue é substituir esse hábito que a gente queira substituir por um outro, né? Então, realmente, não é tarefa fácil. E eu acho que essa sentença que tu deu aí, que não é tarefa fácil e que eu concordo plenamente, ela cria um divisor de águas, tá? No varejo. Vou explicar por quê, na minha opinião. Primeiro, porque a mudança não é mais uma escolha nossa. Antes a gente não mudava e continuava vendendo normalmente. Perfeito. Porque havia uma demanda natural alta. Agora, com o aumento da competição generalizada, através da internet, através das grandes redes que estão crescendo, através da mudança de hábitos do consumidor, que começa a comprar outras coisas e não mais o que comprava de nós antes. Enfim, nós estamos vivendo aí, como os americanos chamam, uma policrise, que são de 6 a 8 mudanças dentro do varejo ao mesmo tempo. Nós nunca vivemos isso na história. Eu tenho 30 anos de varejo, para encurtar o meu tempo aqui, e eu nunca vivi isso. Mas só que, até então, a gente tinha a escolha de não fazer. Sim. O lojista disse, não vou fazer e vou continuar aqui. Só que o que eu percebi, que alguns lojistas que durante os últimos 3 anos tomaram essa decisão, hoje eles estão passando por uma série de dificuldades. Porque tem uma frase que a gente repete muito, que é a seguinte, ó, o cliente mudou o seu jeito de comprar e de se relacionar com as lojas, onde envolve o relacionamento com as pessoas. Sim. Tá? Se ele já mudou, nós vamos ter que mudar o nosso jeito de vender e de nos relacionarmos com o consumidor. Senão nós vamos ser cancelados e vamos ficando para trás. Então a gente vê aí tantas empresas que há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, eram estrelas do mercado. Hoje você olha, já é um carro usado, né? O processo é rápido, né? É muito rápido. Com o avanço das redes sociais, isso... rapidamente muda, o cenário muda. É por isso que nós criamos esse grupo de lojistas top de vendas do varejo brasileiro e por isso que a gente faz essas entrevistas aqui, porque a nossa missão primeira aqui, Rosane, é mexer no modelo mental. E esse assunto, esse bate-papo aqui é para líder, é para dono de negócio ou executivo de negócio, de varejo. Porque se não mexer no modelo mental, ele não vai adotar. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Crenças limitantes. Tem um caso aí que é emblemático no varejo brasileiro, que é o seguinte, 70% dos consumidores brasileiros só compram se for a prazo. Eu estou chutando por baixo, tá? Só compram se for... É uma cultura do Brasil, né? E uma necessidade, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Sim. Eu preciso parcelar. Mas, independente disso, também é cultural. Eu acho que mesmo pessoas com um poder aquisitivo alto... gostam disso porque é uma cultura nossa, eu acho que faz parte. E tem gente que ainda me diz que quem tem poder aquisitivo não compra a prazo. Eu peço para eles olharem as vitrines da H-Stern e da Vivara. Perfeito. Um anel da H-Stern custa só R$3.000 por mês, em 10 vezes. Né? Marido que gosta, compra um anel desse para a esposa em 10 parcelas de 3 mil. Esse gatilho mental da parcela, que é o gatilho mental mais poderoso do varejo brasileiro, ainda é usado por uma minoria. Sério? Uma minoria. Não chega a 10% das lojas brasileiras que usam o gatilho mental da parcela, porque na cabeça do dono, na hora que ele compra, ele já vem com o valor total. Aí quando ele passa esse produto para a equipe, nós vamos vender por tanto, mas ele fala o valor total. E o que o vendedor diz lá na ponta? O valor total. E muitas vezes o cara do marketing coloca o valor total na etiqueta.
ou no Nossa. cartazete. É, E eu daí estou fica- falando de 90% daí do fica varejo difícil, brasileiro. né? Então, como é que eu vou mudar a mente de um empresário de uma hora para outra? Claro que vai mudar, né? Com o tempo vai mudar, ou no amor ou na dor, né? É. Por aqui, nesses nossos canais, ainda é no amor. É. Na prática, lá vai começar a ser na dor. Como é que começa a ser na dor? Quando E, o talento... historicamente, né, o ser humano aprende mais na dor do que no amor, né? Agora, por que tu ter que esperar, né, essa dor chegar para fazer essa mudança, Porque eu não mudei o meu modelo mental. né? Rosane, infelizmente nós estamos indo para o final dessa nossa conversa e aí eu tenho um comentário a fazer e gostaria de ouvir a tua opinião depois. Se atrair bons vendedores para dentro das lojas, que não é uma tarefa muito difícil de executar, já não está fácil, o que dizer se uma empresa precisa, e todas elas precisam, de um especialista em vendas, um estrategista de vendas no varejo dentro da empresa, que já é uma missão muito mais complexa. Pois é, Xavier. Aí a gente volta de novo para o velho e bom modelo mental, né? Porque isso está diretamente, eu acredito que está diretamente relacionado ao que cada um acredita ser necessário que seja feito, né? E o quanto que cada um está disposto a investir, não só financeiramente, mas também de tempo, energia, né? E quando se fala em tempo, eu cada vez mais, o meu tempo vale ouro, Meu também. e tempo é vida, né? Então, assim, depende, está muito ligado ao quanto cada um entende que se faça necessário ou ao momento que a pessoa tem para virar essa chave, o tempo que ela precisa para virar essa chave e ter esse entendimento, né? E aí o quanto que ela está disposta a investir, seja financeiramente, seja de energia, em energia e tempo. Eu espero que a maioria dos líderes que forem assistir ou estão assistindo essa conversa nossa aqui, eles comecem a se tocar dessa necessidade de forma espontânea. Porque, de outra forma, essa necessidade vai vir meio na ameaça, na força, Que é na verdade. situação de desafio que ele não vai conseguir mais superar porque não está preparado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, Rosane, de saber, você também deve ter percebido isso, que eu nunca vi tanta empresa procurando soluções. Sim, Só para ter uma ideia, nós com aqui nesse certeza. grupo temos centenas e vamos ser logo, logo milhares de lojistas e de executivos debatendo a mesma coisa, falando sobre venda. Que há 10 anos atrás, venda acontecia, né? Normalmente, bastava ter produto e atender bem, que a gente vendia um monte. E hoje nós precisamos desses estrategistas, porque eu sempre digo assim que agora, no varejo, a estratégia é a alma do negócio. Não basta você só ter produto, você só ter ponto de venda, você só ter uma base de clientes que a concorrência está roubando de você e muitas vezes você nem sabe, entendeu? Então, mas tudo isso também passa por uma estrutura de pessoas. Isso faz Sim. parte da estratégia. Por isso que o estrategista, esse especialista em vendas, ele precisa entender de gente. Eu uso 3 pilares para definir a função de um especialista. O primeiro deles é gerar fluxo induzido, para aumentar a demanda de Sim. pessoas. O segundo é converter esse fluxo em mais vendas. E o terceiro é ter uma equipe que faça isso acontecer. Até E aí, porque a equipe é a cara da tua empresa, né? Quando eu entro numa loja, se eu fosse na tua loja, se tu Sim. tivesse uma loja, eu não iria falar com o Xavier. A pessoa que me atender vai ser o Xavier, né? perfeito. Então, eu acho que cada vez mais ter essa consciência e ter as pessoas engajadas é fundamental, né, para o resultado. É por isso que quando tu falaste que nós temos que ter uma empresa inspiradora, eu penso que o líder precisa ser inspirado, porque líder Sim. estressado é equipe estressada. Com certeza. Líder pressionado é equipe pressionada. E a gente percebe isso dentro das empresas, né? Porque quando tu age com o teu emocional afetado, por alguma razão, Sim. tu perde muito da tua oxigenação cerebral. E aí tu acaba não sendo tão assertivo, né? Acho que é por aí E na prática a gente percebe isso dentro das empresas quando a gente vai fazer o papel de cliente, né? Quando tu entra numa loja inspirada, o atendente é inspirador, o ambiente da loja é inspirador, o marketing é inspirador, né?
quando tem um líder estressado ou na pressão, você percebe a pressão no jeito das pessoas te atenderem, entendeu? Com certeza. No jeito da empresa se comunicar. É impressionante como isso transparece, cara. Não tem como esconder. Com certeza. Tu sabe que eu tenho 2 filhos e 2 netos. E eu aprendi muito com os meus filhos. Aprendi e aprendo diariamente. E agora começo a aprender com os meus netos. E eu sempre digo assim que o colaborador, ele é que nem criança. Ele fica te testando para ver como é que tu reage. E não é o que tu diz para a criança que vai valer, e sim o que tu faz. E isso se transfere para o líder. Não é o que o líder diz, e sim o que ele faz. E a liderança, ela não é só na hora de fazer uma reunião. A liderança começa muitas vezes lá no estacionamento, lá na entrada, na porta de entrada, né, onde tu dá um bom dia, ou na segunda-feira pergunta como é que foi teu final de semana, enfim. Então, é super importante que essas pessoas, é por isso que eu digo, a performance ela está muito relacionada à saúde mental também. Perfeito. Rosane, ao mesmo tempo, eu já falei antes, eu fico muito feliz de ver esse monte de lojistas procurando soluções. Eles já estão sensibilizados. Agora nós precisamos encontrar, eles precisam encontrar os caminhos, né? Um dos caminhos é aqui o Lojistas Top de Vendas. O outro caminho pode ser contratar a Rosane. Depois você fala um pouco para nós sobre isso. Ou contratar outras assessorias. Só que assim, ó, sozinho vai ser difícil de encontrar soluções. E aí eu vou para aquele antigo ditado empresarial que diz assim: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe com segurança, vá bem acompanhado. É verdade. Não só acompanhado, vá bem acompanhado. E nessa hora também a gente precisa ter a capacidade de fazer boas escolhas, né? Com certeza. Bom, Rosane, finalizando então, eu vou deixar um espaço aqui para tu deixar uma mensagem final. O que tu diria para os nossos lojistas pequenos e médios do varejo brasileiro? Empresas são pessoas. Né? Porque tecnologia, informação, produtos e até dinheiro, se tu tiver crédito, tu consegue e está de alguma forma, ou mais, ou maior ou menor, ao alcance de todos. Então, eu acho que as pessoas são o grande diferencial. Mas que pessoas? As pessoas certas é que o são. Né? Como tu disseste, tem que estar bem acompanhado. E quando tu fala de gente, tu fala de relação, de conexão, de construir relações e ambientes que valorizem o ser humano, que propiciem atingir os objetivos da empresa, mas também os objetivos pessoais de cada um, né? Porque eu acredito que os resultados eles vêm com e através das pessoas. Tem que ser o jogo do ganha-ganha, porque senão fica muito difícil. Principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas mudaram a lente para olhar para o trabalho. Né? As pessoas querem, sim, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, mas também querem ter uma boa qualidade de vida, querem ter um tempo para a família, para lazer, para se desenvolver. Então, acho que é por aí. Rosane, nós vamos abrir para os lojistas as perguntas. Vocês podem nos mandar as perguntas através das redes sociais ou através do nosso canal do Lojistas Top de Vendas. E eu tenho certeza que numa outra oportunidade nós vamos falar de novo. Nós temos muita coisa para fazer. Talvez até desenvolver alguma coisa focada para o desenvolvimento desses líderes. Porque o varejo tem muitos desafios difíceis. O maior deles, para mim, na minha opinião, é fazer as pessoas trabalhar no final de semana. Com certeza. Nós estamos perdendo. E como é que nós compensamos isso, né? Não dá, se pagar muito dinheiro, eles até topam, mas se você pagar muito dinheiro, você inviabiliza o seu negócio. Exato. Bom, então tem que compensar de outras formas, né? Tem que encontrar maneiras. E nós temos que, então, primeiro, nós temos que desenvolver técnicas de atração de talentos e não só de desempregados. Uhum. Concorda, né? Concordo. A segunda é desenvolver técnicas de aprendizado rápido internamente. Criar um ambiente inspirador para que as pessoas não trabalhem só pelo salário, só pelo dinheiro. E aí essa missão começa
postura do líder, não é pelo que o líder diz, Exato. como você falou, é de como ele age, como ele se Sim. comporta. E se ele ainda não está preparado, ele precisa buscar essa preparação. E aí tem uma pergunta que seguidamente a gente repete, que tem lojista que pergunta o seguinte, tá, e se eu preparar esse pessoal e ele for embora para a concorrência, que está acontecendo muito a guerra hoje de lojista Sim. tirar funcionário dos outros. Aí eu respondo assim, e se você não preparar ele ficar, né? Você vai ter um monte de mais ou menos... Profundo isso, né? É melhor você preparar e ele ficar, que seja um tempinho menor do Exatamente. que E eu sempre costumo ele dizer, Rosane, na não prática... preparar e ele ficar. Na prática, eu aprendi outra coisa que é a seguinte, meus amigos. O funcionário mais caro que nós temos dentro de uma empresa é o mais ou menos. É verdade. Não é o ruim. Porque o ruim a gente se irrita, se indigna e manda embora. É verdade. Aquele mais ou menos a gente pensa que ele vai fazer e a gente, vamos mais um pouco, vamos tentar de novo porque não tem outro. Aí quando você vê, você tem dois mais ou menos para ocupar o espaço de um talentoso. Só por isso eu acho que os lojistas precisam desenvolver um pouco mais esse conhecimento de atrair talentos. Como é que você falou? Atrair, reter e desenvolver, né? Atrair, desenvolver e reter. Atrair, desenvolver e reter de forma inspirada e para isso precisa conhecimento, né, Rosane? Com certeza. Nós temos que todos os dias estarmos nos reinventando, desaprendendo, aprendendo, buscando parcerias, buscando assessorias, consultorias, mentorias, seja o que for, mas principalmente buscando conhecimento novo e superior. Porque o que nos trouxe, né, e eu já ouvi de ti essa frase, que também é uma pessoa que eu admiro muito e conheço o trabalho maravilhoso que tu faz, e vou te parafrasear agora, né? O que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que o cenário atual está nos mostrando um grupo cada vez maior de empresários buscando soluções. Isso nos anima muito. Nós vamos ter, sim, um varejo mais qualificado. Já estamos nos qualificando, já temos um varejo um pouco mais qualificado, mas eu acredito muito no futuro das empresas qualificadas, porque são essas que vão ficar. As outras vão desaparecer e nós vamos ter uma seleção natural. E eu vejo assim, isso como uma grande oportunidade, né? Porque a maioria das oportunidades elas vêm de crises, né? Então, eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu acho muito positivo. E há pouco, quando tu falava do gastar tempo com o funcionário, colaborador, mais ou menos, né? Eu também costumo dizer... da onde tu menos espera que vai sair alguma coisa, pois é dali que não vai sair nada mesmo. Né? Ele já está mostrando que não vai, né? A gente é que está insistindo. Perfeito. Agora, a melhor de todas as notícias, Rosane, que eu vejo, toda vez que a gente debate assuntos complexos como esse das pessoas, eu me animo muito, porque olhando no horizonte logo ali na frente, a médio prazo, eu percebo claramente que a maioria não vai conseguir fazer. Uns porque não querem, outros porque não entenderam, outros porque perderam a vontade, como você falou. E isso vai ser um universo de muita oportunidade para quem vai buscar o conhecimento. Para quem ficar, né, competindo e lutando. Né? E outra coisa, eu costumo dizer que o conhecimento ele nunca foi tão acessível, nunca teve tanta oferta e nunca foi tão barato. É verdade. Porque por exemplo, tem gente que às vezes não quer pagar aí R$1.000 mensais por uma ferramenta de seleção. Mas experimenta contratar um funcionário errado para ver quanto é que ele custa. Um só, né? Não vamos falar nem de dois. Bom, pessoal, então assim, Rosane, se alguém quiser te contratar, como é que faz? Pelo meu LinkedIn, né, @Rosane Sabocinski, pelo meu WhatsApp, que é 51 DDD 981728888, ou pelo WhatsApp do telefone e o WhatsApp do escritório, que é 51-3581-3644. Ou também pelo meu e-mail, né? rosane.pi@uol.com.br. E vai ser um prazer atender ou eventualmente responder alguma dúvida sem nenhum compromisso. Sim. Me coloco à inteira disposição. Tá bom. Rosane, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Eu sei que o teu tempo é um tempo nobre, né? E tu te disponibilizou a vir aqui
passar esse monte de informações, de inspiração, principalmente para nós todos. Em nome de todos os lojistas e executivos do grupo de lojistas top de vendas do varejo brasileiro, eu te agradeço. E como eu já falei antes, a gente volta a conversar num próximo vídeo. Foi um prazer, Xavier, e eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Então,